Pode entrar. Fala, Cassião, tudo bem? E aí, beleza? Tudo beleza, a gente veio para fazer 77 perguntas para você falar 77 curiosidades aí sobre você. Bora, vamos lá. Vamos lá, então para começar, Cássio, você tá prestes a alcançar uma marca de 550 jogos pelo Corinthians. Como você se sente chegando nesse número tão expressivo? Feliz, né? Muito feliz por tudo. Devo muito, primeiro, glória a Deus por esse momento. Devo muito tenho muitas pessoas a agradecer, mas me sinto feliz, um momento bem legal e lisonjeado de chegar nessa marca. E quando você chegou aqui no clube em 2012, você imaginava que conquistaria tanta coisa individual e coletivamente? Honestamente não, mas nunca deixei de trabalhar, de me dedicar. Eu acho que a gente não pode colocar limites em sonhos, em objetivos, e sempre eu aqui me preocupei em viver ano a ano, então tudo tem acontecido naturalmente. Então, para voltar um pouquinho no passado, Cássio, como você começou a jogar futebol? Eu comecei novinho lá na minha cidade natal, Veranópolis, com 10 para 11 anos, assim, de goleiro uns 9 anos eu comecei a jogar assim, mas acho que dos meus 7, 8 anos eu já sempre gostei muito de jogar futebol, o sonho de ser um jogador, lógico que vai passando o tempo, a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai aflorando essa vontade de querer ser um jogador profissional. E numa entrevista recente você comentou que você começou como lateral esquerda, né? Como é que foi essa mudança para jogar de goleiro? Foi uma mudança forçada, né? Pelo meu tamanho e na época assim eu não tinha técnica, eu sabia apenas defender a bola e por ter esse fato de não ter medo, de jogar com pessoas de repente bem maiores que eu, isso ajudou muito a eu querer jogar no gol. Assim, quando comecei a jogar no gol também, aí já não quis jogar em outra posição. Legal, vamos dar uma volta no CT então para continuar essa conversa? E Cássio, saindo um pouco do futebol, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Hoje em dia minha vida se resume em treino, trabalho aqui, voltar para casa, estar perto da minha família, estar perto da minha esposa, da Maria, tentar estar em contato com o Felipe, quando possível, tentar aproveitar esse momento, né? A gente está muito tempo concentrado, jogando, treinando, né? E quando tem tempo livre, eu acho que eu tenho que ficar com eles, estar participando dos momentos bons com eles, tentando ajudar a Janara com a Maria e estar tentando dar um suporte pro Felipe também. Então, eu gosto de estar com a minha família. É isso. E aqui quando você está na concentração, qual que é o seu passatempo preferido? Eu gosto de ler a Bíblia, gosto de escutar uns louvor, gosto de ver séries, filmes, jogo um pouco videogame, mas um pouco de tudo assim. E o número 12 representa alguma coisa para você? Eu sempre, desde o começo, eu sempre curti, sabe, o número 12. Quando eu comecei a jogar a primeira vez, algumas partidas, o primeiro campeonato que eu ganhei na base do Grêmio, tinha 14 anos, foi com o número 12 e eu sempre me identifiquei. Depois fui para o Sul-Americano Sub-20 também, foi o número 12 que a gente conseguiu ser campeão e sempre foi um número que eu gostei. Até recordo que quando eu fui para a Holanda eu pedi a camisa número 12, só que não podia. Quando eu cheguei aqui no Corinthians, o Alex era a camisa 12 e eu lembro quando começou um zum que ele poderia ir embora, eu já fui e falei com o pessoal, se o Alex for embora, se ele ficar, beleza, ótimo, um cara que vai ajudar muita gente, se ele for embora eu quero a camisa 12. Aí eles me ajudaram também assim, então é sempre um número que não sei te explicar porquê, mas eu sempre gostei. E como bom gaúcho, Cássio, você gosta de churrasco e chimarrão? Gosto. Mas sou um gaúcho meio falcatrua, né? Porque eu não sei fazer muito bem churrasco e chimarrão quem prepara é minha esposa. Então minha mãe, quando vem me visitar assim, eu sei fazer assim, mas gosto de tomar. Toma aqui no clube porque o nosso preparador de goleiro, o Marcelo, ele é gaúcho e toma bastante chimarrão, a gente acaba tomando e conversando assim. O Ramiro, quando estava aqui, também gostava de tomar chimarrão. Mas assim, gosto, mas sou meio devagar assim. E essa era a minha próxima pergunta, você sabe fazer um bom assado? Não, eu sou bom em comprar carne. Eu vou bem,
Conheço bem, conheço pessoas que assam bem, lugares, mas assim, para fazer mesmo eu sou mais ou menos. E pouca gente sabe, né, Cássio, mas você tem uma pizzaria na sua cidade natal. Qual é o sabor mais vendido por lá? Cara, agora tu me pegou porque eu tô meio por fora, assim, mas eu tenho uma pizzaria sim na minha cidade, Veranópolis. Se chama CR12 Pizzaria, restaurante. E, cara, lá no sul a galera gosta muito de pizza de coraçãozinho. Pode ser uma boa pedida e muito pizza doce. Então como um rodízio de pizza, a gente tem muitas pizzas lá diversificadas, um rodízio bem legal e quem for lá para a região pode ir, que é muito boa a pizzaria. E qual o sabor que você recomenda para a gente pedir então? Eu gosto de pepperoni, né? Diferente. Eu já comi de lá, é muito boa também, eu curto. E falando em comida, qual é a sua comida preferida? Cara, na verdade hoje em dia eu gosto, assim, eu sempre fui muito de churrasco, mas hoje eu gosto de espaguete 4 queijos. Minha esposa faz e é muito bom, eu gosto. Eu sempre gostei, assim, era uma das minhas coisas favoritas, mas minha esposa sabe preparar muito bem e eu curto. E voltando a falar de futebol, como foi sair do Brasil tão novo e jogar na Holanda, né, no PSV? Foi uma experiência muito legal, creio que eu aprendi muito, tive poucas oportunidades de jogar mesmo e fiquei bastante tempo, mas a experiência de vida como pessoa, creio que muitas coisas que eu levo na vida hoje, eu comecei a aflorar naquele momento lá, então eu acho que quando assumi minha posição de titular aqui no Corinthians, muitas coisas eu trouxe de lá e foi bem bacana. Com a vida, assim, sabe, para crescer profissional, como pessoa, assim, acho que foi fundamental como profissional também, acho que cresci muito aqui. Sprechen Nederlands? Klein beetje, jij? Pra mim só isso. Falo mais ou menos, você? Nada. Cássio, e como se fala vai Corinthians em holandês? Ixi, agora tu me pegou. Come on, Corinthians, vamos Corinthians. Boa. Tinha alguma comida típica da Holanda que você gostava? Típica mesmo, tinha uma sopa de tomate que era muito boa, era bem legal, até quando nós íamos pré-temporada tinha um almoço um pouco diferente, assim, um lanche, né, que o forte é o jantar, né, tinha uma sopa de tomate que era bem legal. E pouca gente sabe, mas você jogou com o Fagner lá no PSV, né, tem alguma lembrança com ele por lá? Nós éramos muito novos naquela época, assim, nós jogávamos muito no time B. E nós tínhamos uma amizade legal, a gente estava bem, né? Você tá num outro país, a gente saía pra jantar bastante, conversava, assim. Mas nós éramos bem novos, assim, mas foi legal, né? A gente não entende as coisas em certo momento, mas hoje eu tenho uma amizade muito grande com ele, é um dos meus melhores amigos. Não só no futebol, mas fora também, um cara... Pô, pra mim ele é referência. Quando eu me converti, tentei mudar, ele foi um dos caras que pra mim foi referência de pessoa, de ser humano, de pai, assim, então ele é um cara que tem uma admiração muito grande e um respeito enorme. E teve algum perrengue que você passou quando você morava lá na Holanda? Há vários, né? Vários, a questão da língua, de tu não saber falar direito, se comunicar, se não sabe se está certo ou errado. Eu me recordo que uma vez o treinador, eu cheguei atrasado num treino, porque eu me atrasei, eu não me recordo assim e tal, acho que acabei acordando atrás, cheguei atrasado, e o treinador me chamou na sala, e normalmente nós apresentávamos 9, acho que era 9 para as 10, assim, não sei exato. Só que eu lembro que o treinador me chamou e falou, olha, tu chegou atrasado, tu não pode chegar atrasado, você é muito novo, e a semana que vem você tem que chegar, tipo, uma situação de chegar às 7 horas, você tem que estar às 7 horas aqui. E o treino começava às 9, eu tinha que estar às 7 horas, aí foi. Eles sempre comentavam assim, porque o povo holandês ele é muito pontual. Eles já vi situações de ir em dentista ou qualquer outra normal, que você não chegar no horário, você perder a vez. E eles respeitam muito e são muito rígidos quanto a isso e cobram muito sobre essa situação. Legal, para fechar a parte da Holanda, e você guardou algum hábito do tempo que você morou em Eindhoven e Rotterdam? Cara... Acho que, sei lá, acho que muitas coisas assim, de tentar ser correto,
tentar ser o mais justo possível, assim. Acho que foi uma experiência muito boa, porque o povo holandês, assim, por mais que às vezes ache que a Holanda é uma bagunça, é um país muito organizado, as coisas funcionam mesmo lá, e eu acho que acrescentou muito para a minha vida ter morado lá, os hábitos e culturas da holandesa, de como agir, de questão de trabalho, de dedicação, de concentração. Então, uma série de coisas, assim, não consigo ver uma questão específica, mas várias coisas me agregaram a ser o que eu sou hoje. Cassiano, então vamos continuar nosso passeio aqui no CT. Como é que foi quando você soube do interesse do Corinthians por você? Na verdade, eu acabei vindo para o Brasil, né, que eu tive uma conversa pessoal do PSV e faltava um ano de acabar meu contrato lá. Eles já me falaram que não iam renovar comigo e aí soube essa possibilidade de voltar para o Brasil. Conversei com o meu empresário, ele conversou e acho que deu por meados de setembro, ele falou comigo, falou, pode voltar, pode arrumar tuas coisas, tentar e conversar aí para rescindir o contrato que a gente já tem um clube e tu vai pro Corinthians. Cara, honestamente, eu sou do Sul. Eu passei minha infância toda no Sul e o Corinthians tem uma rivalidade com o Grêmio e Inter. Esse eu não conhecia, sabe? Lógico, eu sabia do tamanho do... Não sabia, até hoje eu não sei o tamanho do Corinthians, mas acho que eu sabia da força do Corinthians, da grandeza do Corinthians. Mas assim, para mim era uma situação nova, porque honestamente não era um clube que eu imaginei jogar. Assim, e cara, aí sim, quando soube do Corinthians, que eu ia pro Corinthians, eu comecei a me aprofundar mais, em conhecer mais o clube. O Corinthians estava brigando pelo título em 2011 e foi um momento que eu comecei a prestar mais atenção, conhecer um pouco mais, saber um pouco mais da Fiel. Eu recordo que na época tinha o PSV, eu estava lá no Holanda, o PSV tinha jogadores, sempre levava jogadores muito novos. Tinha alguns brasileiros que eram de São Paulo e eu fui comentar assim do Corinthians, sem falar que eu iria, mas pô, e o Corinthians e tal. Pô, os caras falaram, nossa, torcida fanática, torcida apaixonada pelo clube, então muita coisa positiva naquele primeiro momento que eu fui conhecer um pouco mais, porque eu saí muito novo, naquela época não tinha tanta, hoje rede social e internet, ela te propõe muitas coisas em conhecer tudo do clube se você for buscar. Naquela época eu não tinha tanta, lógico, eu sabia quem era o Corinthians, os títulos, os times que o Corinthians tinha, os goleiros que passavam no Corinthians, o Dida era o mais recente naquele momento, de grande êxito, depois conheci um pouco mais da história do Ronaldo, isso aí. E no fim das contas, então acabou sendo fácil dizer sim pro Corinthians, né? Sim. Um grande clube de São Paulo, como eu falei, tipo, eu não sabia aprofundar a história do Corinthians e tal, até porque sempre foi um Grêmio Inter, muito Grêmio Inter, os times do Sul lá, que eu acompanhava mais, mas assim, lógico, pô, como é que você vai dizer sim pro Corinthians, né? E aí quando eu assinei o pré-contrato, eu lembro que eu cheguei em Porto Alegre, e já tinha o pré-contrato, eu assinei tudo e aí já era praticamente jogador do Corinthians. Legal, e o que você lembra da sua apresentação no clube? Cara, eu cheguei, pô, o time campeão, vários jogadores de nome, jogadores que fizeram história pelo Corinthians. Eu cheguei meio tímido aqui, cheguei na minha, bem tranquilo, pô, tinha Alessandro, Alex, Emerson, Danilo, Adriano estava ainda aqui naquele momento, Lee Edson, uma série de jogadores Castan, que fizeram a história do Corinthians e foram vitoriosos aqui. Depois, graças a Deus, a gente foi vitorioso junto, mas quando você chega num novo clube, você chega quietinho, de boa, para tentar se adaptar o mais rápido possível. Porque até hoje eu penso assim, eu acho que não é o Corinthians que tem que se adaptar a mim, é eu que tenho que me adaptar ao Corinthians. E é uma das coisas que eu falo para os jogadores que chegam aqui, e principalmente, porque assim, você chega num Corinthians, não é uma coisa que o Cássio começou, é uma coisa que vem de trás, lá de trás. Então, hoje eu, como capitão do Corinthians, eu só estou dando continuidade ao que outros capitães fizeram, a maneira de trabalhar, de usar. Para mim, eu tive um grande exemplo de capitão aqui, que foi o Alessandro, um cara muito, só vou falar elogios, porque foi um cara que agregou muito para o clube, assim, como pessoa, como atleta, como ser humano, e eu só estou dando sequência, então eu me preocupei em me adaptar o mais rápido possível como funcionam as coisas no Corinthians. E você é supersticioso, Cássio?
Não sei se é superstição, eu gosto de ler a Bíblia, de orar, de me ajoelhar, agradecer a Deus, pedir proteção, não sei se isso é superstição ou não, mas eu acho que não, porque é uma coisa que eu faço com frequência. E tem alguma cor de chuteira que você gosta mais? Eu gosto de branca. Eu já tenho jogado de preta aí, mas o patrocinador está providenciando uma chuteira branca aí, mas eu gosto de chuteira branca assim, mas não tem uma cor específica, se tiver outra coisa. Eu não gosto muito de chamativa. E a luva? Cara, a luva eu tenho usado uma luva que é personalizada. O meu patrocinador de luva tem me proporcionado uma luva muito legal, muito boa, confiável, acho que é o mais importante. Mas uma luva que conta um pouco a história de algumas coisas, minha cidade, troféus, família, todo. Então é uma luva muito bacana assim, mas também não sou. Geralmente para essas situações eu não sou muito de ficar escolhendo ou chato em questão de cores, assim, sendo bem honesto, mas não tem problema nenhum. E a camisa? A camisa a gente sabe que a amarela tem uma simbologia legal pra você, mas tem alguma preferência? Eu gosto de amarelo, porque sempre foi uma cor que eu gostei, e amarelo, se a gente for pegar, não sei, aí já não sei se... Eu creio que não seja superstição, mas se você for pegar os títulos mais importantes que a gente conseguiu aqui, eu sempre estive com a camisa amarela, então é uma cor que eu gosto, que eu sempre curti jogar. Lembro na época do Grêmio também, da base, jogos importantes lá, com títulos da base que eu ganhei, era sempre camisa amarela, então eu sempre gostei. E o que você lembra da sua estreia no clube contra o 15 de Piracicaba? Cara, eu lembro que, lógico, eu sabia da pressão, sabia do que era jogar no Corinthians, mas eu estava muito preparado, assim. Não é soberba nenhum, mas eu me preparei para aquele momento. E me senti muito bem, lógico que os treinadores me proporcionaram isso, os jogadores me deixaram num ambiente bem confortável, então foi bem tranquilo fazer meu trabalho. E fala pra gente também do jogo contra o Emelec, que é quando você se torna titular da equipe, né? Cara, o jogo do Emelec estava bem tranquilo, sabia da pressão que poderia acontecer se de repente eu não fosse bem, mas... Desde que eu cheguei no Corinthians, eu buscava uma oportunidade, uma chance. Eu sempre tive isso na minha cabeça, lógico que eu passei por altos e baixos e tô 10 anos no clube, é muito tempo. Eu sempre coloquei na minha cabeça que quando eu tivesse uma chance nunca mais eu ia sair. E essa era a minha mentalidade, lógico que você não pode falar isso só da boca para fora, você tem que se preparar, treinar, se dedicar. E lógico, meus companheiros de trabalho me ajudaram muito, a me sentir bem confortável, mas esse era o meu objetivo e eu me senti muito bem, estava pronto para aquele desafio. Agora eu vou fazer uma pergunta que ninguém nunca te fez nesses seus quase 10 anos de Corinthians. A sua defesa no chute do Diego Souza é a maior da sua carreira? Sim, sem dúvida alguma. Acho que quando eu parar de jogar futebol, quando tiver velho, aí quando se falar em Cássio, eu não tenho a menor dúvida que vão lembrar dessa defesa. E Cássio, qual foi o maior jogador que você já jogou junto? Cara, difícil isso aí, né? Tem muitos caras que eu admiro, assim, sabe? Muitos jogadores, difícil eu falar um assim, sabe? Nem se perguntasse por posição, eu saberia te dizer um por posição, assim, cara, que... eu tenho amizade com todo mundo, assim, essa eu vou ficar devendo, assim, porque só de nós estar conversando assim, vem um monte de nome na cabeça, assim, de jogadores que eu joguei, do elenco atual, do que já foram embora, assim, tem caras que... Porque assim, do meu ponto de vista, tu não pode só ser um bom jogador, tem que ser um cara bacana dentro e fora de campo, um cara que seja comprometido com o clube, com o trabalho, com tudo, né? Eu acho que tem a diferença de somente entrar lá e jogar e aquela pessoa que é comprometida. E eu tem muitos caras aqui que estão ainda no clube aqui, que foram embora, assim, que eu tenho um carinho muito grande. E contra? Contra? Cara, mais difícil que eu joguei. Diz assim, no geral? Talvez um mais conhecido, né? Não sei. Cara, eu acho que assim, se tu for num parâmetro geral assim, o Neymar, né? Eu peguei o Neymar, né, numa época, ele no ápice, o Santos numa época
muito forte, brigando por todo o título pelo Neymar. Na época tinha um time, o Santos também tinha um time muito competitivo, tinha o Muricy treinador. Então, assim, eu acho que ele assim, sempre foi um cara muito difícil, porque era um cara que ele podia chutar, driblar, e era um cara muito difícil de ser marcado. E voltando para a Libertadores de 2012, quais são as suas maiores memórias ou curiosidades dos 2 jogos da final contra o Boca? Eu acho que você poder jogar na Bombonera, que é um campo emblemático, um campo que tudo que falam sobre a Bombonera é tudo aquilo e muito mais. Eu acho que não só nós jogadores, mas todo torcedor que conseguiu ir para a Bombonera viu que é diferente, é um estádio diferente de qualquer outra circunstância. O ambiente que é criado lá é diferente. Sobre jogar contra o Boca e a Libertadores, eu acho que você ganhar dos maiores campeões, dos clubes mais respeitados aqui do mundo, da América Latina, ter sido campeão contra o Boca também foi muito marcante. E você tinha apenas 12 jogos pelo Corinthians e você conquistou um dos títulos mais importantes da história do clube, né? E como protagonista, você tem noção disso? Não, até hoje não, assim. Até porque eu não me apego muito a essas coisas. Acho que a gente tem que viver na hora de ganhar. Por mais que você ganhe conquistas, você tem que sempre almejar mais. Não pode, como a gente fala do termo, não pode sentar em cima do que você ganhou, achar que você ganhou, você vai parar. Eu sempre tento melhorar isso, evoluir nesse sentido. E você costuma jogar videogame, né, Cássio? Eu sou aquele que não joga nada, mas tem tudo, sabe? Se for ver no meu quarto, eu tenho videogame top, tenho tudo top, personalizado, mas jogar mesmo eu sou nota 4, 3. E qual é o seu game preferido? Eu jogo futebol. Eu gosto de jogar jogo que eu seja de montar clube, que eu possa contratar, mais nesse sentido. Mas eu jogo assim, cara, sou que nem esses caras, eu não consigo. Esses caras que jogam 4, 5 horas seguidas, eu jogo 1 horinha no máximo, meia hora, eu tenho que dar uma parada porque eu não sou top. E como é ver seu personagem no eFootball há tantos anos? É legal, né? Cada dia tem evoluído, cada dia tá mais parecido comigo, assim. Tá de parabéns o pessoal que faz o jogo, que faz, acho que tá bem legal, assim. E Cássio, quem comanda a caixa de som no vestiário? Eu deixo sempre livre, né? Mas como eu tenho um gosto um pouco eclético, sou de tudo, porque eu sou evangélico, né? No meu íntimo eu escuto mais música evangélica, acho que 80% do meu tempo eu escuto música evangélica, mas assim, tem a galera que gosta do pagode, tem a galera que gosta do sertanejo, tem uma galera que gosta do hip hop, então eu sempre faço uma playlist, mas assim, todo mundo gosta, né? Porque faz tempo que eu coloco as músicas no vestiário assim, tento dar uma... Hoje tem um forró, né? Tem a galera ali, então muitas vezes os caras me passam, tem os meninos mais novos que me passam até os funkzinhos deles pra eu colocar a música aí, mas a gente é bem legal, se dá super bem assim, que não tem esse negócio, só o gigante mexe no rádio, não, todo mundo mexe e tá todo mundo feliz, então tamo indo. E tem alguém que quebra no gosto musical ou não? Os meninos, né? Vitinho, GP, poxa, às vezes colocam umas músicas lá que não dá não. Xavier, às vezes dá umas quebradas assim, mas os moleques são parceiros, os meninos são do bem assim, a gente dá risada, curte todo mundo junto. E qual música não pode faltar na sua playlist? Na minha, Eu Sou um Milagre de Deus, que é da Cassiane. Eu gosto, é uma música que eu escuto com muita frequência, mas eu escuto muita música gospel, assim, normalmente. Eu gosto muito do Fernandinho, a Cassiane, vários, tem muito. O mundo gospel também tem muitos cantores de grande escalão, Damares, muita gente que traz hinos e louvores abençoados. E se você estivesse num karaokê, qual música você gosta de cantar? Vixe. Nunca Pare de Lutar, da Ludmilla Feber. Boa.
Cássio, voltando de novo para 2012, especificamente para o Mundial. Pouca gente se lembra, mas o jogo contra o Al-Ahly foi bem complicado, né? Foi um jogo que normalmente era a nossa estreia. A gente fica um pouco nervoso pela primeira partida. Lógico que é uma pressão muito grande quando você vai ao Mundial, porque todo mundo fala que é o time europeu contra o time sul-americano, que tem que chegar na final e há uma pressão muito grande, mas acho que nós conseguimos fazer o gol, controlar bem. Em alguns momentos o time deles foi melhor que a gente, mas creio que a gente conseguiu controlar bem aquele jogo. Em uma palavra, como você define a invasão da torcida lá no Japão? Inexplicável. E falando da grande decisão contra o Chelsea, vou te fazer outra pergunta que ninguém nunca fez. Qual foi a defesa mais difícil daquele dia? Foi a primeira. Quando tem um escanteio, dá um bate-rebate, sobra o cara e chuta de muito perto e eu consigo defender com a perna. Creio que é uma defesa, acho que em todos os sentidos, foi uma dificuldade bem grande e eu acho que o momento do jogo, era bem no começo do jogo, se nós tomamos aquele gol ali, poderia mudar completamente a história do jogo. E o que você lembra do retorno ao Brasil depois da conquista do Mundial? Foi só alegria. Eu lembro que foi todo mundo muito feliz por ter conseguido buscar o título, que era o que nós almejávamos. Naquele momento eu consegui ganhar, eu fui premiado, acho que todo time foi premiado, mas eu acabei ganhando um prêmio a mais, que foi ter sido escolhido o melhor jogador da competição. Eu nem imaginava o que estava acontecendo. Na verdade eu nem sabia o que estava acontecendo, assim, para ser bem honesto, assim, eu estava em êxtase, não tinha menção e dimensão do que a gente tinha conseguido, até hoje eu nem tenho sobre isso, assim, mas assim, ver a felicidade que a gente foi, a gente acreditou e conseguiu fazer o que muitos falavam que era impossível. Cássio, o que você prefere, filme ou série? Filme. E tem algum filme que é preferido? Seu filme preferido? Cara, eu gosto muito de filmes de superação, filmes de histórias que muitas vezes quase são impossíveis e conseguem ser feitos, de fatos verídicos. Eu curto muito, assim, gosto de vários filmes, assim. E o que você tem assistido recentemente? Cara... eu assisto tudo, assim, lógico que minha preferência são esses filmes, mas... Cara... Eu tenho assistido... eu vejo muito... Hoje em dia, no momento, eu estava assistindo Ballers, que é uma série sobre o mundo do futebol americano. The Rock é um dos atores principais. Eu tenho aprendido um pouco mais sobre a NFL, futebol americano, assim, uma coisa que já consegui ir ver os jogos. Meu time, infelizmente, está vivendo um péssimo momento, que é o Giants. Sou torcedor do Giants. Fui no estádio com a minha esposa e conheci, muito bacana tudo. Mas eu estou conhecendo um pouco da NFL, então consegui assistindo essa série. Você é um cara bastante religioso. O que você pode falar sobre isso, Cássio? Cara, assim, mudou minha vida, sabe? Foi uma situação que eu ter me convertido, batizado, não tenho nada contra. Quem tem sua religião, os seus hábitos, mas para mim, assim, falando para mim, mudou completamente minha vida, meu estilo de viver, meus pensamentos, assim, me agregou muito, assim, a ver o que ver de uma forma diferente, tentar de repente ser mais justo, mudar hábitos que para um atleta profissional, para mim, não estavam fazendo bem, e de repente hoje nós não poderíamos, se eu não tivesse mudado, de repente nós não estaríamos fazendo essa matéria hoje. Eu tenho muita convicção que, quase certeza que eu não estaria fazendo essa matéria, não estaria chegando a essa marca que eu estou chegando. Então, glória a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida, pelo crescimento, mudança, e eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. E o que é família para você? Cara, meus filhos, minha família lá em Veranópolis contribuiu muito para eu chegar, e principalmente no meu começo da minha carreira, me ajudaram muito, me agregaram muito. Sei que posso contar com eles em qualquer circunstância. Minha mãe, se você for pegar a história de vida dela, é uma história de vida que ela foi uma guerreira, ela foi pai e mãe para mim. Eu não conheço meu pai, então ela foi
foi guerreira com dois, eu tenho um irmão, uma irmã e por parte de mãe e eles novos, idade curta, ela foi uma guerreira, meus familiares, minha falecida avó foi uma pessoa muito importante para mim. Aí já vem uma outra situação que eu tenho no decorrer dos anos, eu tenho 2 filhos, tenho a Maria Luísa e o Felipe um pouco mais velho, mora lá em Veranópolis. A Maria Luísa tem 3 anos, minha esposa Janara foi uma pessoa que me agregou muito no que eu sou hoje, me ajudou muito, fez eu evoluir como pessoa, como ser humano, como pai, ver diferente, assim, então eu creio que eles têm me agregado a eu tentar ser uma pessoa melhor. Lógico que a gente falha, a gente erra, a gente cai, levanta, são coisas que são da vida, mas creio que a Janara agregou muito e agrega muito para minha vida, é minha companheira, então sou muito grato a Deus ter colocado ela na minha vida. E para passar férias, o que você prefere, um lugar frio ou quente? Quente, né? Não precisa ser muito quente também, né? Mas prefiro um solzinho. E para jogar? Pode ser assim, né? Nubladinho, tranquilinho, né? Não, mas tem que se preparar para toda a situação. E tem algum ritual que você faz antes dos jogos? Eu gosto de orar, gosto de agradecer a Deus, pedir proteção a Deus. Mas assim, ritual assim não, a gente se cumprimenta sempre, que é uma coisa normal, reza, que é uma coisa normal. E esse cara aqui, que tinha só a camisa 12, você tinha falado, agora a 12 tá com você, né? Eu fiquei muito feliz, né, que ele foi lá pra Rússia pegar uma doletinha, ficou bem. Primeiro ajudou a gente a ganhar um título muito importante, depois deixou a camisa que eu jogo até hoje. O que você pode falar, Alex, da camisa 12 aí? Tá bem servida? Mais do que bem servida, pra mim que daí foi uma honra agora, que ele potencializou, né? Era pouco usado no futebol de campo, né, Cassião? Era bem pouco. Só conquista importante, o Cassião manteve. Acho que o Alex foi de futebol, acho que foi um dos primeiros a começar a usar a camisa 12, que o 12 era do goleiro, e acho que foi um dos primeiros a começar a usar. Legal. Cassião, fala um pouquinho pra gente da campanha do título brasileiro de 2015. O que te marcou daquela campanha? Acho que foi a força do grupo, né? O primeiro semestre a gente não teve um semestre tão bom, a gente acabou sendo eliminado do Paulista e depois da Libertadores. No ponto de vista, tinha um super time, um time muito qualificado. Se for ver, só ver depois do campeonato, né? Saiu 16 jogadores, se eu não me engano. E a gente começou o brasileiro. Por essas derrotas no primeiro semestre, a gente começou meio desacreditado, mas, cara, foi um dos campeonatos assim que eu até hoje vi um time ser tão regular e tão bem assim, jogar um futebol tão legal assim. Foi um dos 10 anos aqui, eu acho que foi um campeonato onde o time, desde que começou e assumiu a ponta, nunca foi ameaçado. Acho que, lógico, teve o Atlético. E um dos jogos-chave foi o jogo Nós e Atlético lá em Minas, uma equipe muito, muito forte, mas eu acho que o Corinthians, desde que assumiu a ponta, caminhou tranquilamente para conseguir esse título. Em 2017, como foi sair de quarta força do estado, segundo a imprensa, para os títulos do Paulistão e do Brasileirão? A gente começou, e para mim também, se tu for pegar, eu termino o ano como goleiro reserva, acho que aí depois de março eu acabei me converti, mas assim, ninguém acreditava, né? Chegou o Fábio, contratações ninguém, jogadores que de repente não tiveram sucesso em outros clubes. Em 2016 eu estava no banco, jogadores que estavam no Corinthians em 2016 de repente não conseguiram fazer o que esperavam, e chegou um treinador com muita vontade de trabalhar, de agregar, e a gente, com trabalho, pezinho no chão, meninos tinham subido da base com vontade de querer vencer na vida, de querer ser vitorioso no Corinthians, e uniu tudo isso com trabalho. Acho que o Fábio foi o treinador, o mentor de tudo isso, e nós acreditamos no trabalho do Fábio, e graças a Deus conseguimos ganhar bem um Campeonato Paulista, muito bem, e brasileiro sobrando no primeiro semestre. Primeiro turno fomos muito bem, segundo oscilamos um pouco, até porque nosso grupo era um grupo pequeno, era um grupo com muitos jogadores, a gente oscilou em alguns momentos, mas eu acho que o time que quer ser campeão num momento decisivo,
quando fomos para os confrontos diretos, jogos decisivos, o time mostrou o quanto queria ser campeão e mostrou sua força de grupo e saiu vitorioso. Acho que o Campeonato Brasileiro é isso aí, no momento decisivos, quem erra menos, e a gente foi muito bem no momento decisivo, no momento que encurtou com o Palmeiras estava chegando nós, e quando nós fomos para o Clássico no nosso estádio, a gente mostrou que veio e confirmou o título. E quando você era criança, quem era seu grande ídolo no futebol? Derlei. Tudo bem, Cássio? Eu tô aqui para te parabenizar. Tá fechando 500 jogos pelo Corinthians. Qual que é o seu emoji preferido? As mãozinhas para cima. Você tem animal de estimação? Não. Qual é o seu livro de cabeceira? A Bíblia. Se você não fosse jogador de futebol, o que acha que faria? Não sei, porque eu me dediquei tanto a ser jogador e imaginei, mas antes de jogar futebol, dos meus 9 até uns 8, 9, até quando eu comecei no Grêmio, assim, na base, com 13 anos, eu lavava carro na lavagem de carro do meu tio. E como foi ter a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo pelo Brasil, né? Inesquecível. Eu acho que tu começa a olhar para trás, ver tudo que tu construiu e você poder estar numa Copa do Mundo é algo inexplicável. Cássio, Corinthians. E ser campeão da Copa América? Inexplicável também. E o que é a Neoquímica Arena para você? Cara, é a nossa casa. Ali, graças a Deus, vai voltar a torcida agora. Acho que é lógico que respeitando tudo os protocolos, a gente vive num momento difícil e lógico, a gente vai passar por cima de ninguém, tem que respeitar mesmo e que o Corinthians dá exemplo nesse sentido, assim, de respeitar as coisas. E do meu ponto de vista é a nossa casa, agora voltou a nossa casa, o nosso caldeirão, onde é o reduto do corintiano, ele vai mais cedo para se preparar para o jogo e tal. E lógico que demorou um pouquinho, né? A identificação com o Pacaembu sempre foi muito grande, mas agora na Neoquímica Arena é nossa casa, é a casa do Corinthians e com torcida, então vai ficar melhor ainda. Tem algum outro estádio que é muito marcante para a sua carreira? Como a gente já falou, foi inesquecível jogar na Bombonera. Eu acho que esses dois assim, são estádios que... Um estádio que eu sempre quis jogar e conhecer era a Bombonera, e agora poder estar num estádio do Corinthians, com todo respeito aos outros estádios, não vi nenhum estádio melhor que o nosso, em geral, assim, em conforto, em questão de gramado, infraestrutura, em tudo, no geral, assim, nosso estádio é muito completo. E você é muito fã de NFL, você comentou agora há pouco, se você jogasse futebol americano, em qual posição você acha que você jogaria? Tyrande. Boa. Tem algum ditado popular que você usa para sua vida? Tudo é possível. É isso. Você é torcedor do New York Giants também, né? Por que você é torcedor porque você é um gigante? Também, mas eu gostava do Eli Manning quando eu comecei a ver. Aí eu curtia ver ele jogar, ele ganhou 2 Super Bowls. E aí eu comecei a curtir ele e tal. Ele mandou uma mensagem nos 500 jogos, ele mandou uma mensagem, fiquei muito feliz. Depois mandei um manto corintiano para ele também, né? Hey Cássio, Eli Manning here. I just wanted to congratulate you on your 500th appearance for the Corinthians. E eu comecei a curtir, eu tive o privilégio de poder ir lá ver o jogo, foi muito maneiro, muito legal, assim, um esporte que eu não conhecia, tenho conhecido, tenho muito o que aprender, assim, mas é legal, na hora de lazer, assim, eu poder assistir um jogo. Falando nisso, quando você completou 500 jogos, a Corinthians TV preparou um vídeo especial com grandes goleiros do mundo, né, te parabenizando. Ja, hallo Cássio. Alles Gute. Wünsche dir Oliver Kahn. Ciao, grande Cássio. Sono Gigi Buffon e volevo fare tantissimi complimenti per le tue 500 partite con il Corinthians. Cássio, parabéns. Isso aí é monstro, hein? Jogo pelo Corinthians. Muita sorte na tua carreira e tudo de bom. Abraço. Quando você chegar aos 600, o que você espera que a gente faça por você? Poxa, não precisa não, o que vocês já fizeram além desses vídeos, eu vou ser grato eternamente, foi um vídeo que me surpreendeu, me emocionou, de todas as pessoas, não tem uma que seja diferenciada, assim, todas as pessoas que falaram, foi maravilhoso, agradeço vocês, o pessoal
do Corinthians aqui, por todo o carinho. Já agradecer a todo mundo por todo o carinho que eu sempre tive aqui, o respeito, e da minha parte eu tento fazer o mesmo assim por todo mundo, porque além desses 550 jogos que eu tenho chegado, os 10 anos que eu vivi aqui, olha, eu sempre me senti em casa e agradeço muito por todas as pessoas que eu conheci aqui dentro. Você falou agora há pouquinho, né? Você sentem falta da torcida no estádio? Ah, muita. A torcida do Corinthians é muito importante, até porque é uma torcida diferenciada, é uma torcida que, lógico que a exigência da torcida corintiana é muito grande, é normal, pelo tamanho do Corinthians, mas é uma torcida que até não acabar o jogo, ela está empurrando, ela está ajudando, ela está naquela situação de, mesmo dando tudo o contrário, eles acreditam que a gente vai conseguir, e eu já vi muitas situações de repente nós ir jogar na arena e os times pressionando a gente, bola na trave, a gente muito mais próximo de tomar o gol, e do nada, com a força da torcida, a gente conseguir inverter e conseguir virar o jogo e ganhar. E qual é o seu grito preferido da Fiel? A música, essa nova música de Sangue no Olho, Tapa na Orelha, cantada lá na arena, onde canta, é sempre uma música que arrepia e energiza. E desses 549 jogos, quais são os seus 3 favoritos? Consegue listar, Cássio? A estreia, né, contra o primeiro jogo. A primeira vez que eu ergui o título do Corinthians. Pode ser 4? Pode. É o jogo que a gente ganhou do Palmeiras, que foi expulso o jogador errado, esse jogo, que foi um ano que todo mundo falava mal da gente. O clássico que o Rodriguinho fez o gol no último foi uma situação também que nós já estávamos como perdido, e depois nos pênaltis eu consegui pegar o pênalti, não para eu pegar o pênalti sim, mas era uma coisa assim que não posso dizer profetizado, mas eu sempre imaginei na minha cabeça, eu já tinha sonhado com aquele momento de pegar o pênalti e sair correndo para abraçar os meus companheiros, então para mim esses 4 são bem emblemáticos. E como é ser o atleta com mais títulos pelo Corinthians? Espero que eu consiga muito mais, né? Estamos aqui para isso, estamos trabalhando para isso. Como você definiria um goleiro perfeito? Cara, para mim, o Neuer na Copa do Mundo. Legal. E depois de tantas histórias... Na Copa que eles foram campeão. 2014. Isso, né? Neuer na Copa do Mundo de 2014. Depois de tantas histórias que você já viveu aqui, o que você ainda sonha em realizar com a camisa do Timão? Títulos, conquistas, bater marcas, tentar ajudar o Corinthians a formar jogadores, a formar pessoas, seres humanos, agregar para o Corinthians. Eu não posso estar aqui somente, lógico que a minha principal função é entrar lá e evitar que o Corinthians tome gol, tentar me dedicar o máximo possível, mas o futebol não se resume só em entrar em campo, mas eu ser um cara que possa agregar, possa ajudar o Corinthians, ajudar as pessoas, eu melhorar e eu também aprender. Eu acho que não porque eu seja um jogador que estou há 10 anos no clube, um jogador com 34 anos, que eu não tenho que aprender. Sim, eu tenho que aprender muita coisa, ainda continuar aprendendo, evoluindo como pessoa, como ser humano, mas que eu possa agregar. E, cara, o Corinthians me deu uma oportunidade, lógico que eu trabalhei quando tive a oportunidade, mas me deu uma oportunidade de eu ser de poder estar num grande clube de futebol brasileiro, e eu agarrei essa oportunidade, mas essas oportunidades são raras e poucas pessoas muitas vezes têm essa chance. Tanto de pessoas que gostariam de estar aqui no meu lugar, de estar vestindo a camisa do Corinthians, então eu tenho que cada dia me dedicar mais e mais e mais até eu estiver aqui para honrar essa camisa. O que é a Fiel para você? Cara, a Fiel é o patrimônio. Muitas pessoas falam do qual é o maior jogador nessa situação. Para mim é a torcida do Corinthians, é o patrimônio. É o torcedor corintiano mesmo, é o torcedor que nunca vai abandonar o clube. A gente já viu o Corinthians ser rebaixado, ser eliminado, passar por momentos difíceis, passar por conquistas maravilhosas, invasões, uma série de situações. E a torcida nunca abandonou na boa e na ruim. Então, para mim, a torcida corintiana é o maior patrimônio do clube. Finalmente chegando na última, Cassião, pode mandar um recado para a Fiel, por favor? Obrigado. Vocês também fazem parte. Estou chegando a 550 jogos pelo caminho com a camisa do Corinthians. Vocês foram muito importantes, são muito importantes para o Corinthians, para mim. E que a gente possa conseguir outras marcas, outras conquistas assim. Agradeço muito e tamo junto. Vai, Corinthians!